Bem-vindo de volta ao nosso curso de Técnicas de Apresentação de Palestras. Vamos ao módulo 2, falando sobre o planejamento, o público-alvo, os seus objetivos e sobre as mídias necessárias para a sua palestra. O planejamento é algo fundamental para tudo o que queiramos fazer. Seja uma tarefa doméstica, seja um trabalho, seja uma palestra. Se você planeja, o seu resultado possivelmente será muito mais facilmente alcançado. Sendo assim, temos algumas mídias que podem ser utilizadas para apoiar a sua palestra e, além disso, além dessas mídias, tenha sempre o seu plano B. Imagine que você tenha tudo perfeito, tudo muito bem feito para apresentar a sua palestra num local que conta com uma mídia de áudio. Só que quando você chega lá, o seu áudio simplesmente não funciona. Qual será o seu plano B? O que você poderá fazer para substituir esse áudio? Se você queria colocar uma música relaxante, para que o seu público possa fazer algum tipo de exercício de relaxamento, o que você vai fazer? Qual será a substituição dessa música ou deste exercício? Tudo, pense numa segunda opção. Pode ser que algumas coisas falhem, pode ser que você vá para um local onde você não consiga projetar nada, simplesmente porque faltou energia elétrica. E aí? Fazer uma palestra com o uso de geradores é comum, isso já aconteceu com muitos de nossos palestrantes, e aí a gente precisa ter plano B. A palestra sem o uso das mídias pode ser excelente, mas se é possível utilizar, faça sim uso delas, porque elas são também interessantes e elas fazem com que a pessoa prenda um pouco mais a atenção àquilo que você vai dizer. Porém, atente para o fato de não ter slides, por exemplo, muito chamativos que prendam mais atenção para eles do que para o que você diz. O mais importante deve ser a mensagem, o conteúdo da mensagem, muito mais do que a apresentação do seu slide. A apresentação deve ser boa, clara, de fácil leitura, que não faça com que as pessoas fechem os olhos por estarem ofuscadas. Sabe aquele slide que é cheio de desenho, cheio de cores? Isso tira a atenção, tira o foco do que vai ser dito. Vamos falar um pouco mais sobre isso nesse módulo. Planejando a sua comunicação. Sim, uma comunicação também deve ser planejada. Por quê? Porque assim você define os seus objetivos, cria as suas metas. Aonde você quer chegar? Como você quer chegar? O seu público precisa compreender desde o início até o fim o que você vai dizer. Por isso, esteja atento ao seu público-alvo e às suas mídias de apoio. Você vai precisar de algum vídeo, de dinâmicas, de jogos. Atente para isso. Pode ser que o seu público não seja receptivo a dinâmicas. Falamos que uma palestra interativa é interessantíssima, e é realmente interessantíssima, respeitando as diferenças. Pode ser que muitas pessoas não queiram participar da dinâmica. Além da boa abordagem. Abordar o público de forma correta é muito importante, faz com que eles tenham respeito por você e que você demonstre respeito por eles. Como definir o seu objetivo? Saiba por que você está indo fazer essa palestra. Qual é o motivo? Alguém te contratou? Você divulgou e buscou clientes para essa palestra? O que você quer? O que você quer realizar? Por que você quer falar isso? Por que você quer escrever o texto, a carta, o slide? Por que você quer se encontrar com alguém? Por que você quer se encontrar com este público? Por que o que você vai dizer é interessante a eles? E por que você? Por que você vai falar nessa reunião ou nessa palestra? Assim, de posse destas respostas, você terá um objetivo mais claramente definido. O principal é saber por quê, para quê e para quem. Assim, você saberá
definir o seu objetivo de maneira adequada. E o seu público? Pense numa coisa. O que você vai falar é interessante? É importante? Existem pré-requisitos para o entendimento? Se o que você vai falar é importante e interessante, tenha atenção para como falar, para manter o interesse do público. Ora, se o tema é interessante, mas eu não consigo fazer com que o meu público desperte esse interesse, algo está errado. Esteja atento à forma de falar e a quem vai entender. Por isso, aqui enfatizamos bastante se existem pré-requisitos para esse entendimento: escolaridade, experiência de trabalho, conhecimentos, habilidades. Esteja atento para tal fato. Dentre as mídias de apoio, nós temos os slides. Os slides são muito comuns em todo tipo de apresentação, porque eles realmente auxiliam muito. Use programas do tipo PowerPoint, que é o programa mais conhecido, que é do pacote Office. Existem outros similares também, mas aqui vamos utilizar o mais conhecido por todos. Sempre que você for escrever no seu slide, respeite um limite de margens. Não escreva frases, por assim dizer, uma por cima da outra. Imagine, as pessoas que estão ao final da sala na palestra, ou mesmo aquelas que usam óculos, terão dificuldades em ler. Não use também fontes pequenas. Use fontes conhecidas, fontes de fácil leitura, sem muitos desenhos, sem muitos rabiscos. Use fonte seca, do tipo Arial, Times New Roman, entre outras, assim como o tamanho. Agora, quando você usa tempo no seu slide e você vai falar sobre ele, isso pode ser um pouco perigoso. Por quê? Você vai falar, o seu público vai ler. Pode ser que você se alongue demais falando no seu slide ou que você demore muito pouquinho falando nele, e aí o slide já muda para o seguinte. E pode ser que no seguinte você tenha uma frase de efeito, que você tenha um exercício, e se ele pulou por ter um tempo pré-determinado e você ainda não está no momento de falar sobre ele, você tirou um impacto que poderia ser interessante na sua palestra. E as cores? Possivelmente você já viu slides extremamente coloridos, com cores chamativas e que você acaba fechando um pouquinho o olho para poder enxergar o que está escrito. Isso não é agradável a quem está lendo. Isso não é agradável a quem participa da palestra. Cores fortes demais, letras com muitos desenhos, podem até ser bonitinhas quando você está olhando para o seu computador. Mas quando você tem uma projeção, não. Aí a proporção fica muito maior. Atente para isso. E uma outra questão importante com relação aos slides é que você tem slides para que você, palestrante, não leia. Você lerá caso você faça como nós estamos fazendo agora, explicando linha por linha do que se trata. Mas observe, em geral, o slide está lá para que você lembre do assunto. E aí você discorre sobre ele. Observe como estamos fazendo na nossa apresentação aqui. Nós temos um texto e esse texto apenas nos lembra o assunto que devemos falar. Mas nós não devemos ler todo o slide. Nosso curso, nossa apresentação não pode ser apenas leitura. Ora, se você apenas irá ler o que está escrito, basta que você imprima o material e dê para o seu cliente. Assim, ele vai no conforto da sua casa fazer a leitura do material. Não é necessário que você esteja presente para falar. Concorda? Então, tenha um pouco de atenção para isso. Slide é mídia de apoio. Não é o trabalho feito, não é o trabalho pronto para ser entregue. Ele é um início do trabalho. A partir do que está escrito, você irá desenvolver muito mais. Com relação a outra mídia de apoio, que é o editor de texto, mais comumente usado é o Word mesmo, também do pacote Office, e você utiliza fontes adequadas, organiza parágrafos adequadamente e tem uma figura, seja uma tabela, um quadro comparativo, isso também chama um pouco mais de atenção. Qualquer coisa que tenha uma cor
não muito chamativa, puxa a atenção do seu público para aquilo. Evite cores fortes, evite textos onde só existam figuras, mesmo porque deixou de ser texto. Você tem que ter parágrafos organizados, tamanhos de letras adequadas, cores adequadas e imagens que reflitam aquilo que você está falando. Se você faz uma comparação, por exemplo, entre cidades, se você tem números comparativos, você pode ter uma tabela. Vai ficar muito mais bem ilustrado, muito mais bonito o seu texto com essa ilustração. Porém, se você coloca apenas tabelas e entrega para a pessoa, fica parecendo que falta algo. Pense agora na sequência de resultados. Qual é a melhor delas? Bem, sabemos que nós não vamos falar de maneira desordenada. Nós temos umas etapas a seguir, nós temos um planejamento sendo feito. Lembra que nós falamos do planejamento da comunicação? Vamos planejar o nosso resultado também. Eu quero que o meu público, ao final dessa palestra, entenda que, ao final dessa palestra, ele saiba que, ele consiga compreender isso. Então, vamos pelas nossas etapas. Vamos criar etapas para executar o nosso pensamento, para processar o nosso pensamento. Como? Do mais simples para o mais complexo. Você não pode iniciar de maneira extremamente difícil e aí desenvolver a questão. Isso não é impossível, mas o entendimento do seu público poderá ser muito mais difícil. E assim, por ver que a sua palestra é extremamente difícil, alguns podem perder o interesse e até sair. Eu não vou entender mesmo, então eu não vou ficar aqui. Imagine. Agora, se você inicia de uma maneira simples, e aí sim vai aumentando o grau de dificuldade à medida que você percebe que o seu público está entendendo o que você está falando, fica muito mais prazeroso de ouvir. Imagine os aplicativos de hoje, de jogos. Todos eles têm fases, têm etapas. A fase 1 é sempre simples, elementar, e aí o grau de dificuldade vai aumentando. É exatamente a mesma coisa, do descritivo para o analítico. Primeiro você descreve a situação, descreve o processo e depois você analisa aquilo de maneira mais complexa, porque aí o seu público já tem conhecimentos suficientes para chegar a isso que você quer. Porque você teve etapas de execução e ordenou tudo isso. Essa é a sequência ideal para os seus resultados. Claro, você pode variar, mas tenha atenção para que o seu resultado final seja aquele que você propôs no seu objetivo. Voltamos aqui ao planejamento da comunicação por conta do que estamos falando, das mídias de apoio, das sequências de resultado. O nosso público-alvo deve dominar o idioma que estamos falando. Já passamos por situações de fazer palestras, treinamentos em empresas onde alguns dos profissionais não eram brasileiros. Aí havia uma tradução. Claro que em algum momento alguma coisa se perde. Nem tudo vai ser falado na tradução. Por isso, o treinamento ou a palestra deve ser um pouco mais pausada, com muito cuidado para que não dê sono. As pessoas que dominam o idioma não podem ser prejudicadas porque existe um ou alguns que não dominam. A leitura visual do seu público-alvo, a cultura geral. Leitura visual, entenda também como a comunicação não verbal que nós já falamos. Conhecimento prévio sobre o assunto. Qual é a cultura do seu público sobre esse assunto? Até que ponto eles sabem o que você vai contribuir? Motivação e interesses do seu público. Observe se ele está atento às mídias que você utilizou. O seu texto foi interessante? Então, invista um pouco mais. O seu slide está interessante? Então, chame atenção para o seu slide. Motive, cause interesse. E verifique o nível de ansiedade do seu público. As pessoas estão atentas, estão gostando, estão ansiosas para o que vem a seguir. Se elas estão ansiosas para o que você vai falar, isso é muito bom. Sinal que você está conseguindo vender o seu produto, vender aquilo que você quer. Por vender o seu produto, não entenda simplesmente que você está lá para vender algo, mas o seu produto pode ser a sua fala, pode ser o que você demonstra.
É disso que estamos falando. A sua abordagem está boa? A sua estratégia está boa? Qual é o núcleo daquilo? A situação que você está criando para mostrar o conteúdo do seu tema é adequada? Se você está em uma cidade do interior, pode ser que as pessoas falem alguma coisa que você não entenda, ou que você fale algo que elas não entendam. Então, atente para a sua abordagem, para o seu local de palestra. Se você está numa empresa, se você está numa cidade onde o público em geral está sendo o seu cliente. Isto porque, se você está numa empresa, você pode falar de situações empresariais que acabem desagradando o seu público. Essa questão é muito importante. Às vezes a gente vai com uma situação pronta, com um exemplo pronto, uma piada pronta, e aquela piada não é adequada para aquele público. Por isso falamos novamente da abordagem. Encerramos o nosso segundo módulo com a gravação de um segundo vídeo. Você iniciou fazendo um vídeo de 2 minutos com uma apresentação. Agora, nós propomos que você faça 5 minutos com a mesma apresentação, ou seja, com o mesmo tema. Obviamente, você vai mudar, porque você vai precisar se alongar um pouco mais. Falar 5 minutos parece fácil, mas não é. O tempo, quando estamos falando, é um pouco longo. Falando e controlando o tempo é mais longo ainda. Então, atente para isso. 5 minutos para a sua apresentação, de 3 a 5 slides. Se você quiser, novamente, poste no YouTube e mande para nós o link dessa apresentação. Lembre-se, você poderá falar sobre o mesmo assunto e é o ideal até para que tenhamos uma comparação. Se você mudar o tema, ainda assim nós vamos conseguir entender. Porém, se você fizer o mesmo tema, nós vamos verificar como você falou sobre aquele tema em 2 minutos e como você falará agora em 5 minutos. Mesmo tema, de maneira diferente e agora um pouco mais alongada, porém falando de maneira eficaz, planejando um pouco mais a sua fala, definindo os seus objetivos e sabendo que, neste caso, o seu público poderá ser simplesmente a tutora ou você pode estar se apresentando num vídeo, como muitas pessoas fazem, se apresentam algum produto e postam isso na rede social. Estamos aguardando pelo seu vídeo e pelo seu link. Até já no módulo 3.